O sol de setembro queimava forte sobre as estradas de terra de Mato Grosso do Sul, quando Laura Cavalcante percebeu que estava completamente perdida. O GPS do celular havia parado de funcionar há 20 minutos, e tudo o que ela via ao redor eram cercas intermináveis, pasto seco e poeira vermelha grudando no para-brisa do seu BMW. Ela reduziu a velocidade ao avistar uma propriedade com uma cerca visivelmente danificada. Alguns mourões estavam tortos, outros completamente caídos, e um portão de madeira pendia para o lado, como se tivesse desistido de sua função. Laura estacionou o carro e desceu, seus saltos, Prada afundando imediatamente na terra fofa. Do outro lado da cerca, um homem trabalhava consertando os mourões. Ele era alto, com músculos definidos pelo trabalho pesado, e usava uma camisa xadrez desbotada com as mangas arregaçadas. As mãos calejadas seguravam uma marreta com familiaridade de quem repetiu aquele movimento 1000 vezes. Laura tentou abrir o portão, puxando com força, mas ele não se mexeu. Tentou empurrar, e a madeira rangeu, mas continuou presa. Oi, precisa de ajuda? A voz grave veio do outro lado da cerca. Laura se virou e viu o homem se aproximando, limpando as mãos em um pano velho. Ele tinha olhos castanhos escuros que a estudavam com curiosidade, mas sem julgamento. Esse portão está travado, ela respondeu, tentando não parecer tão perdida quanto se sentia. Esse portão está travado faz tempo, ele disse. Tem que levantar e empurrar junto. O batente empenou com a chuva e ninguém veio consertar ainda. Ele demonstrou o movimento e o portão se abriu com um gemido. Laura observou as mãos dele, notando não apenas as calosidades, mas a precisão de cada gesto. Obrigada, ela disse, passando e quase torcendo o tornozelo quando o salto afundou em um buraco. Você trabalha aqui? Carlos a observou, notando os detalhes que não combinavam. A roupa social, cara, o relógio caro, as unhas perfeitamente feitas. Trabalho na fazenda do lado, ele respondeu, apontando além das árvores. Essa daqui é minha. Laura olhou ao redor, vendo a pequena propriedade com uma casa simples de madeira, um galinheiro e uma horta organizada. Você conhece a fazenda Santa Rita? Ela perguntou. Conheço. Trabalho lá faz 15 anos. Por quê? Laura hesitou. Havia ensaiado esse momento durante toda a viagem, mas agora as palavras preparadas pareciam inadequadas. Estou visitando, ela disse, pensando em conhecer como funciona uma fazenda de verdade. Carlos parou de trabalhar e a olhou com atenção. Turista? Não parece o tipo que visita a fazenda. Não sou turista exatamente. Tenho interesse em entender melhor esse mundo. Interesse de comprar ou interesse de aprender? Aprender, Laura disse. Cresci em fazenda até os 12 anos, mas faz muito tempo. Esqueci como as coisas funcionam. Se gostou dessa história de encontros inesperados no campo, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Carlos voltou ao trabalho. Se quiser entender como uma fazenda funciona de verdade, posso te mostrar. Mas não é passeio. É trabalho pesado, começa cedo, e a terra não tem pena de quem não está preparado. Laura sentiu algo se acender dentro dela. Uma determinação que não sentia há anos. Eu aguento, ela disse, erguendo o queixo. Carlos a examinou dos pés à cabeça, seus olhos passando pelos saltos caros, pela roupa inadequada, pelas mãos delicadas. Começamos amanhã, 5 da manhã. Traje roupa que pode sujar. E se atrasar, começo sem você. Não vou atrasar. E qual é seu nome? Laura. Laura Cavalcante. Se o sobrenome significou algo, Carlos não demonstrou. Apenas acenou. Carlos Henrique. Mas me chamam de Carlos. Ele voltou ao trabalho, e Laura percebeu que estava sendo dispensada. Voltou para o carro e finalmente digitou no GPS o endereço completo da Fazenda Santa Rita. 15 minutos depois, passava pelo portão principal da propriedade que agora era sua. A placa estava desbotada. Fazenda Santa Rita, fundada em 1952. Seu avô materno, Joaquim Cavalcante, havia construído aquele lugar, e Laura tinha passado os verões mais felizes da infância ali.
A sede era uma construção antiga, mas imponente, com paredes grossas e um alpendre largo, onde seu avô costumava sentar ao fim do dia. Laura estacionou e ficou alguns minutos apenas olhando, deixando as memórias voltarem. Dona Laura! Uma voz feminina a tirou dos pensamentos. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque, estava parada na porta. Laura a reconheceu imediatamente. Dona Cecília! Laura foi abraçar a mulher que havia sido governanta de seu avô. Você continua aqui. Claro que continuo, menina. Alguém tinha que cuidar da casa depois que seu Joaquim se foi. Entraram na casa e Laura sentiu o coração apertar. Estava tudo exatamente como lembrava. Os móveis rústicos, as fotografias nas paredes, o cheiro de cera de abelha. Dona Cecília, preciso ver os documentos da fazenda, Laura disse. Papéis, contratos, situação financeira. Tudo. A expressão de Cecília mudou, ficando tensa. Os documentos estão na gaveta. Mas, Dona Laura, tem umas coisas que a senhora precisa saber. Pode falar. Cecília hesitou. A fazenda está com problemas. O administrador que seu avô contratou, o Reinaldo, desviou dinheiro. Quando a situação apertou, fugiu. Laura sentiu o estômago gelar. Quanto tempo faz? 3 meses. A família tentou abafar. Não queria que você soubesse. Laura se sentou na cadeira do avô e começou a examinar os documentos. Quanto mais lia, pior ficava. Dívida bancária de quase 2 milhões, folhas de pagamento atrasadas, fornecedores cobrando. A última safra havia sido um desastre. Laura passou horas nos papéis, fazendo cálculos. Quando levantou os olhos, já era noite. Ela comeu mecanicamente o prato que Cecília deixou, a mente trabalhando em velocidade máxima. Sua família queria que vendesse, e agora entendia por quê. Vender era a solução mais fácil. Mas algo dentro dela se recusava a desistir. Laura voltou aos documentos e encontrou a folha de pagamento. Percorreu os nomes até encontrar. Carlos Henrique da Silva, peão, 15 anos de casa, 2 meses de salário atrasado. Ele não sabia quem ela era. Não sabia que falava com a dona da fazenda que lhe devia dinheiro. E mesmo assim ofereceu ajuda. Laura olhou para o relógio. 11 da noite. Em 6 horas, teria que acordar. Subiu para o quarto que havia sido seu na infância e tentou dormir, mas o sono não veio. Sua mente calculava possibilidades e sempre voltava para a mesma pergunta. Como salvar a fazenda sem que Carlos descobrisse quem ela era? Porque Laura entendia agora que havia tomado uma decisão. Não ia vender. Ia lutar para salvar aquela fazenda, mesmo que significasse abrir mão de tudo em São Paulo. Mas primeiro, precisava entender como uma fazenda realmente funcionava. Precisava aprender com quem sabia de verdade. Precisava aprender com Carlos. Laura finalmente adormeceu de madrugada. E quando o despertador tocou às 4h30, ela teve certeza. Sua vida acabara de mudar completamente. E não havia mais volta. O despertador tocou às 4h30 da manhã, e Laura levou alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto ainda estava escuro, e pela janela entreaberta entrava o ar frio da madrugada do Mato Grosso do Sul. Ela se levantou sentindo cada músculo do corpo protestar. Havia dormido mal, a cabeça cheia de números e preocupações. Foi até o guarda-roupa que Cecília havia preparado e parou diante dele sem saber o que vestir. Trouxera apenas roupas de São Paulo, calças de alfaiataria, blusas de seda, vestidos sociais. Nada remotamente adequado para trabalho rural. No fundo do armário, encontrou roupas antigas que deviam ter sido suas da época de criança, agora cuidadosamente guardadas por Cecília. Uma calça jeans desbotada que milagrosamente ainda servia, uma camiseta simples de algodão. Calçou o único tênis que trouxera, um modelo branco caro, que em poucas horas estaria irreconhecível. Quando desceu, Cecília já estava na cozinha preparando café. Vai mesmo fazer isso, menina? A governanta perguntou, servindo uma caneca fumegante. Vou. Preciso entender como a fazenda funciona de verdade, não só pelos papéis.
Mas por que não fala logo quem você é? Fica mais fácil. Laura tomou um gole do café forte. Porque se eu falar, todos vão me tratar como a patroa. Vão esconder os problemas, fazer cara bonita, me contar só o que acham que quero ouvir. Assim, como uma estranha querendo aprender, vou ver a verdade. Cecília balançou a cabeça, mas não discutiu. Preparou um embrulho com pão com manteiga. Leva isso. O trabalho é pesado, vai precisar comer alguma coisa no meio da manhã. Laura pegou o embrulho e saiu no escuro. Entrou no BMW e dirigiu até a pequena propriedade de Carlos, chegando exatamente às 5 da manhã. Ele já estava esperando, encostado em uma caminhonete velha, mas bem cuidada. Olhou para Laura dos pés à cabeça e ela viu uma sombra de surpresa passar pelo rosto dele. Provavelmente não esperava que ela realmente aparecesse. Pontual, ele disse. Isso já é alguma coisa. Eu avisei que não ia atrasar. Avisar é fácil. Cumprir é que separa quem quer de quem faz. Carlos abriu a porta da caminhonete. Deixa seu carro aí e vem comigo. Vamos começar na fazenda Santa Rita mesmo. Tenho que alimentar o gado antes que o sol esquente. Laura subiu na caminhonete, notando o interior limpo, mas gasto pelo uso. No painel havia uma foto desbotada de um homem mais velho ao lado de um Carlos mais jovem, ambos sorrindo em frente a um trator. Seu pai? Ela perguntou, apontando para a foto. Era. Morreu faz 5 anos. Trabalhou na Santa Rita a vida toda, igual eu. Sinto muito. Faz parte. A terra fica, a gente passa. Eles dirigiram em silêncio até chegarem a um pasto grande, onde dezenas de cabeças de gado se moviam lentamente na penumbra do amanhecer. Carlos estacionou perto de um galpão e desceu, pegando 2 sacos pesados de ração. Segura esse, ele disse, entregando um dos sacos para Laura. Ela pegou e quase caiu para trás com o peso. Devia ter uns 20 quilos. Pesado? Carlos perguntou, sem esconder um leve sorriso. Não. Laura mentiu, ajeitando o saco nos ombros com dificuldade. Eles caminharam até os coxos de alimentação espalhados pelo pasto. Carlos despejava a ração com movimentos eficientes e Laura tentava imitá-lo, mas o saco escorregava, a ração caía torto e ela sentia os braços tremendo de esforço. Não é só jogar a ração, Carlos explicou pacientemente. Tem que espalhar bem, senão os mais fortes comem tudo e os mais fracos ficam sem. Olha como eu faço. Ele demonstrou novamente, e Laura prestou atenção em cada detalhe. Na terceira tentativa, conseguiu fazer algo parecido com o movimento dele. Melhorou, Carlos disse, e Laura sentiu um orgulho desproporcional pela pequena aprovação. Passaram a manhã alimentando o gado, verificando bebedouros, consertando uma parte da cerca que havia cedido durante a noite. O sol foi subindo e o calor aumentando, e Laura sentiu o suor escorrer pelas costas, as mãos começando a doer de segurar ferramentas que nunca tinha usado. Por volta das 9 da manhã, Carlos parou perto de uma árvore grande. Hora do café, ele disse, tirando uma garrafa térmica da caminhonete. Eles se sentaram na sombra, e Carlos serviu o café em 2 canecas de alumínio amassadas. Laura pegou o embrulho que Cecília havia preparado e dividiu o pão com ele. Você não precisava, Carlos disse, mas aceitou a metade. Comeram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento do gado no pasto. Laura percebeu que estava começando a entender o ritmo daquele lugar. O tempo não corria da mesma forma que em São Paulo. Aqui, cada coisa tinha sua hora, seu momento. Posso te fazer uma pergunta? Laura disse. Pode. Por que você continua trabalhando aqui? Com a situação da fazenda, deve ter outras opções. Carlos tomou um gole do café antes de responder. Lealdade. Seu Joaquim me deu a primeira chance quando eu tinha 17 anos. Me ensinou tudo que sei. Quando meu pai ficou doente, me deu licença remunerada para cuidar dele. Não é sobre dinheiro, é sobre caráter. Laura sentiu um aperto no peito. Ali estava um homem que trabalhava há 2 meses sem receber, por lealdade a um homem que já havia morrido. E se a nova dona vender tudo? Ela perguntou, testando. Carlos deu de ombros.
Aí vou procurar outro lugar. Mas até lá, faço meu trabalho direito. A terra não tem culpa da bagunça que os homens fazem. Eles voltaram ao trabalho. Carlos a levou para a horta da fazenda, onde ensinou a diferença entre plantas daninhas e o que era cultivo intencional. Mostrou como verificar se o solo precisava de água, explicou sobre pragas e como identificá-las. Não adianta só regar, ele dizia. Tem que entender o que a planta está pedindo. Se as folhas estão amareladas assim, pode ser falta de nitrogênio. Se estão murchas, mas o solo está úmido, pode ser doença na raiz. Laura absorvia cada informação como uma esponja. Em São Paulo, ela gerenciava campanhas de marketing de milhões de reais, mas percebia agora que não sabia nada sobre a base de tudo. De onde vinha a comida, como se produzia, quanto trabalho cada alimento representava. Por volta do meio-dia, Carlos parou em frente a um trator velho. Você sabe dirigir trator? Laura balançou a cabeça. Então tá na hora de aprender. Ele explicou os comandos básicos, mostrou como engatar as marchas, como controlar a velocidade. Laura subiu no banco, ainda quente do sol, e ligou o motor, sentindo a vibração poderosa da máquina. Devagar, Carlos instruiu, de pé, ao lado do trator. Não precisa ter pressa. Laura soltou a embreagem devagar demais, e o trator morreu. Tentou de novo, dessa vez rápido demais, e a máquina deu um solavanco que quase a jogou do banco. De novo, Carlos disse, sem impaciência. Na quinta tentativa, Laura conseguiu fazer o trator se mover suavemente. Dirigiu em linha reta pelo pasto, o vento no rosto, e sentiu uma alegria infantil que não experimentava há anos. Tá vendo? Carlos gritou. Só precisava sentir o tempo da máquina. Eles pararam para almoçar por volta de 1 da tarde. Carlos tinha marmita preparada: arroz, feijão, um pedaço de carne e salada simples. Laura percebeu que estava com uma fome que nunca sentira em restaurantes caros de São Paulo. Amanhã vou trazer comida também, ela disse. Não precisa. Cada um traz o seu. Mas eu quero contribuir. Carlos a olhou por um momento, como se estivesse tentando decifrá-la. Você é estranha, sabia? Como assim? Fala como gente da cidade, mas não reclama do trabalho pesado. Usa roupa cara, mas não tem medo de sujar. Faz perguntas inteligentes, mas age como se nunca tivesse visto uma fazenda. Laura sentiu o coração acelerar. Ele estava começando a desconfiar. Eu te disse, cresci em fazenda, mas fui para a cidade muito nova. Tô reaprendendo. E por que quer reaprender? Que tipo de interesse você tem na Santa Rita? A pergunta foi direta, e Laura teve que pensar rápido. Interesse em entender se vale a pena investir em propriedade rural, ela disse, o que tecnicamente não era mentira. Ah, Carlos disse, e sua expressão se fechou um pouco. Investidora. Não exatamente. Só alguém tentando entender melhor antes de tomar uma decisão importante. A tarde passou com Carlos ensinando a verificar a saúde do gado, a identificar sinais de doença, a entender as diferentes raças e suas características. Laura fazia perguntas constantes, e Carlos respondia com paciência surpreendente. Por volta das 5 da tarde, ele parou a caminhonete perto da casa dele. Primeiro dia acabou. Como tá? Laura desceu e sentiu as pernas bambas, os braços doendo, as mãos com bolhas se formando nas palmas. Mas ao mesmo tempo, sentia-se mais viva do que em meses. Cansada, ela admitiu. Mas foi bom. Carlos olhou para as mãos dela e franziu a testa. Deixa eu ver isso. Laura mostrou as palmas onde bolhas vermelhas começavam a aparecer. Espera aqui. Ele entrou na casa e voltou com um pote de pomada caseira. Minha avó fazia isso. É banha com ervas. Ajuda a cicatrizar e evita que infeccione. Ele pegou a mão dela com cuidado e começou a aplicar a pomada. Suas mãos eram ásperas, mas o toque era gentil, e Laura sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que não tinha nada a ver com gratidão. Obrigada, ela disse baixinho. De nada. Amanhã usa luva. Essas mãos não estão acostumadas com trabalho pesado. Ele soltou a mão dela e Laura sentiu a falta do calor imediatamente. Mesma hora amanhã? Ela perguntou. Mesma hora.
E Laura? Sim? Você se saiu bem hoje. Melhor do que eu esperava. O elogio simples a fez sorrir o resto do caminho de volta para a sede da fazenda. Quando chegou, Cecília estava esperando com o jantar pronto. Como foi? A governanta perguntou. Difícil. Cansativo. Perfeito. Cecília sorriu. Você tá com cara de quem descobriu alguma coisa. Descobri que não sei nada, Laura disse, se servindo de arroz e frango. E que preciso aprender muito mais. E o Carlos? Ele desconfiou de alguma coisa? Laura pensou no momento em que ele segurou sua mão, no cuidado com que aplicou a pomada. Ainda não. Mas ele não é bobo. Vou ter que tomar cuidado. Depois do jantar, Laura voltou ao escritório e passou mais 2 horas estudando os documentos da fazenda, agora com olhos diferentes. Os números faziam mais sentido quando ela conseguia visualizar o que representavam. Não eram apenas 100 cabeças de gado. Eram os animais que ela havia ajudado a alimentar hoje. Não era apenas manutenção de cercas. Era o trabalho pesado que Carlos fazia todo dia. Ela montou uma planilha nova, começando a traçar um plano real de recuperação. Mas sabia que faltavam peças. Precisava entender muito mais sobre como a fazenda funcionava antes de poder salvá-la. Laura finalmente foi dormir passada da meia-noite. E dessa vez o sono veio rápido. Sonhou que estava dirigindo um trator por campos infinitos, e Carlos estava ao seu lado, ensinando-a a ler os sinais da terra. Quando o despertador tocou às 4h30, ela não sentiu o peso de acordar cedo. Sentia apenas a expectativa de mais um dia aprendendo, mais um dia perto dele. E enquanto se arrumava, olhando para as bolhas nas mãos que começavam a cicatrizar, Laura sorriu. Eram suas primeiras medalhas de honra naquele novo mundo, e estava apenas começando. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina que Laura nunca imaginou que gostaria. Acordar antes do sol, trabalhar até o corpo doer, aprender coisas que nenhuma sala de reunião jamais ensinaria. E sempre com Carlos ao lado, paciente mas exigente, ensinando com gestos precisos e palavras econômicas. Na segunda semana, Laura já conseguia alimentar o gado sozinha, consertar cercas simples e até dirigir o trator sem matar o motor. Suas mãos haviam desenvolvido calos, a pele do rosto estava bronzeada apesar do protetor solar, e os músculos não doíam mais tanto. Você aprende rápido, Carlos comentou numa manhã enquanto verificavam a bomba d'água de um dos pastos. Para alguém da cidade, Laura estava agachada ao lado dele, observando como ele desmontava o equipamento com facilidade. Tive bom professor, ela respondeu. Carlos olhou para ela, e por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo diferente no jeito como ele a olhava agora. Não mais como uma intrusa curiosa, mas como alguém que merecia estar ali. O momento foi quebrado por um barulho de motor. Uma caminhonete da fazenda se aproximou, e dela desceu um homem de uns 40 anos, barriga proeminente, chapéu caro. Carlos. O homem acenou. Preciso falar com você sobre o pagamento da ração. Carlos se levantou, limpando as mãos. Seu Mário, o senhor sabe que eu não cuido dessa parte. Tem que falar com o escritório. Escritório? O homem deu uma risada amarga. Que escritório? Faz 3 meses que tô tentando receber. O Reinaldo sumiu. A nova dona não aparece e eu tô aqui segurando a conta. Laura se encolheu atrás do trator, tentando não ser notada. Dona Laura já assumiu a fazenda, Carlos disse. É questão de tempo até ela organizar os pagamentos. Tempo. Seu Mário cuspiu no chão. Enquanto isso eu vou à falência? Tenho família para sustentar, Carlos. Eu sei, seu Mário. Mas não tenho o que eu possa fazer. Não sou eu quem paga as contas. O fornecedor resmungou mais algumas coisas e foi embora. Carlos voltou para a bomba com expressão fechada. Acontece muito isso? Laura perguntou baixinho. Todo dia. Fornecedor cobrando, funcionário perguntando sobre salário. E eu sem poder fazer nada além de prometer que vai melhorar. Ele apertou uma peça com mais força que o necessário. O pior é ver a fazenda que o seu Joaquim construiu com tanto cuidado sendo destruída assim. Ele deve estar se revirando no túmulo. Laura sentiu culpa apertar seu peito.
Ali estava ela, a dona, enquanto Carlos enfrentava as consequências de sua omissão todo dia. E você? Por que ainda fica? Carlos parou de trabalhar e olhou para o horizonte, para os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Porque fugir não resolve nada. E porque tenho fé que quem realmente se importa com esse lugar vai aparecer para consertar as coisas. Você acha que a nova dona se importa? Não sei. Nunca vi ela. Mas espero que sim, porque se não se importar, muita gente vai sofrer. Naquela noite, Laura trabalhou até tarde no escritório, fazendo ligações para São Paulo, negociando prazos com o banco, tentando encontrar uma forma de pagar pelo menos os fornecedores mais urgentes. Vendeu algumas ações que tinha guardadas e conseguiu liberar R$100 mil, o suficiente para acalmar os credores por enquanto. Na manhã seguinte, quando chegou para o trabalho, Carlos estava diferente, mais leve, quase sorrindo. Aconteceu alguma coisa? Laura perguntou. A nova dona pagou os fornecedores ontem. Seu Mário passou aqui cedo para avisar. Disse que recebeu tudo que estava devendo. Laura fingiu surpresa. Isso é bom, não é? É ótimo. Significa que ela está assumindo as responsabilidades de verdade. Que se importa? Ele olhou para Laura com aqueles olhos sinceros. Sabe, eu estava começando a perder a esperança. Mas isso mostra que ainda tem gente que entende o valor de uma palavra, de um compromisso. Laura desviou o olhar, sentindo o peso da mentira crescer. Os dias foram passando, e a convivência entre eles foi se aprofundando. Carlos começou a convidá-la para almoçar na casa dele, refeições simples que ele mesmo preparava, sempre caprichadas e saborosas. Onde aprendeu a cozinhar assim? Laura perguntou numa tarde, saboreando um frango com quiabo. Com minha mãe. Ela dizia que homem que não sabe cozinhar é homem pela metade. Ela tinha razão. Carlos sorriu, e Laura percebeu como o rosto dele ficava diferente quando sorria. Mais jovem, mais aberto. E você? Sabe cozinhar? Laura pensou nos jantares caros em restaurantes sofisticados, na cozinha do apartamento em São Paulo que ela mal usava. Não muito. Em São Paulo eu sempre pedia comida, ou ia para restaurante. São Paulo, Carlos repetiu. Você morava lá? Moro. Ou morava. Ainda não sei bem. Por que não sabe? Porque não sei onde meu lugar é mais, Laura respondeu. E era verdade. Carlos a observou por um longo momento. Seu lugar é onde seu coração se sente em casa. Não tem nada a ver com o endereço. E o seu coração? Onde se sente em casa? Aqui. Sempre foi aqui. Nunca pensou em sair? Conhecer outros lugares? Já saí. Fui para a capital trabalhar numa fazenda maior, pagavam melhor. Fiquei 6 meses e voltei. Por quê? Porque lá eu era só mais um funcionário. Aqui eu sou parte da terra. Tem diferença. Depois do almoço, Carlos a levou para conhecer a parte da fazenda que ela ainda não tinha visto, onde ficava o pequeno cafezal que seu avô havia plantado décadas atrás. Seu Joaquim tinha orgulho desse café, Carlos disse, caminhando entre os pés carregados. Dizia que cada grão guardava um pedaço da alma da terra. Laura tocou as folhas, sentindo a textura áspera. Você o conhecia bem? Muito bem. Ele me ensinou mais que meu próprio pai. Não porque meu pai não fosse bom, mas porque seu Joaquim tinha um jeito de explicar as coisas que fazia você entender, não só o como, mas o porquê. Como ele era, justo. Duro quando precisava, mas sempre justo. Pagava em dia, tratava todo mundo com respeito. Se você fizesse sua parte, ele fazia a dele. Laura sentiu os olhos marejarem. Eram memórias que ela também tinha, mas havia tentado enterrar junto com a dor da perda. Ele me ensinou a plantar, ela disse baixinho. Quando eu tinha 7 anos, me deu um cantinho da horta e disse que era meu, que eu tinha que cuidar. Plantei tomates. Carlos a olhou surpreso. Você conhecia o seu Joaquim? Laura percebeu o erro tarde demais. Engoliu seco. Conheci. Vim aqui algumas vezes quando criança. Minha família tinha negócios com ele. Entendi, Carlos disse. Mas Laura viu que ele estava processando a informação, fazendo conexões. Para desviar, ela perguntou. E você? Tem família? Tenho uma irmã em Goiânia. Casada, 2 filhos. Tento visitar quando posso.
E nunca quis casar? Carlos hesitou. Já pensei. Tive uma namorada há uns anos, daquele jeito que você acha que vai durar. O que aconteceu? Ela queria que eu saísse da fazenda, arrumasse emprego na cidade. Dizia que trabalho rural não tinha futuro, que eu estava desperdiçando minha vida. E você? Eu escolhi a terra. Ela escolheu a cidade. Você se arrepende? Às vezes, sinto falta de companhia. Mas não me arrependo da escolha. Não dá para construir algo real em cima de mentira. A palavra mentira ecoou na cabeça de Laura pelo resto do dia. Naquela noite, ela estava no escritório quando ouviu batidas na porta. Era quase 10 da noite. Cecília havia ido dormir. Laura abriu a porta e se surpreendeu ao ver Carlos parado ali. Carlos? Aconteceu alguma coisa? Ele entrou sem esperar convite, os olhos percorrendo a sala, parando nas fotografias na parede. Caminhou até uma foto específica. Seu Joaquim, ao lado de uma menina de uns 10 anos. Essa menina da foto, ele disse. É você, não é? Laura sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Carlos, eu posso explicar. Você é a neta dele, a Laura Cavalcante, a nova dona da fazenda. Não era pergunta, era afirmação. Sim, Laura disse, a voz saindo fraca. Carlos se virou para ela e Laura viu mágoa nos olhos dele. Desde quando? Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. E você não achou que devia me contar? Eu queria, mas... Mas o que, Laura? Mas era mais divertido brincar de ser pobre? Ver como os funcionários vivem de perto? Não era isso. Laura sentiu lágrimas queimarem. Eu precisava entender a verdade. Se eu chegasse como dona, vocês iam me contar o que eu queria ouvir. E você acha que mentir era melhor? Não menti. Só não contei tudo. É a mesma coisa, Carlos disse, a voz dura. Você me deixou falar sobre a nova dona, reclamar da situação, abrir meu coração, e o tempo todo sabia exatamente quem eu estava falando. Laura, deixa eu explicar direito. Não precisa. Já entendi tudo. Gente como você sempre acha que pode brincar com gente como a gente. Gente como eu? É. Gente rica. Gente que nunca passou necessidade de verdade. Para você isso tudo foi uma aventura, mas para mim é minha vida. Carlos caminhou até a porta e parou. Sabe o que mais me dói? Eu estava começando a... Deixa pra lá. Não importa mais. Carlos, por favor. Mas ele já tinha saído, deixando Laura sozinha no escritório vazio, com o som da porta fechando, ecoando como uma sentença final. Laura não dormiu naquela noite. Ficou sentada na varanda da casa grande, observando o céu estrelado e repassando o olhar de decepção no rosto de Carlos. Às 5 da manhã, ela foi até a propriedade dele como sempre, mas Carlos não estava lá. A caminhonete tinha ido embora. Ela esperou 1 hora, 2 horas. Nada. Voltou para a fazenda e procurou por ele nos pastos, no curral, na oficina. Finalmente encontrou seu Antônio, o vaqueiro mais antigo. O Carlos não veio trabalhar hoje, o homem disse, ajustando o chapéu. Mandou avisar que tá de licença. Licença? Desde quando? Desde hoje de manhã. Disse que tinha uns assuntos para resolver. Laura sentiu o peito apertar. Sabia exatamente qual era o assunto. Distância dela. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Laura tentou mergulhar no trabalho administrativo da fazenda, mas cada reunião com funcionários, cada decisão que tomava, parecia vazia, sem poder compartilhar com Carlos, sem ouvir sua opinião sobre o que realmente funcionava na prática. Cecília notou o estado dela. Menina, você precisa conversar com ele. Ele não quer falar comigo. Nem aparece mais. Então vai atrás. Bate na porta da casa dele e não sai até ele te ouvir. Laura estava considerando fazer exatamente isso quando, na quinta-feira de manhã, um carro importado parou em frente à sede da fazenda. Dela desceu um homem de terno impecável, óculos de sol caros, postura de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Rodrigo, seu ex-noivo. Laura, finalmente, ele disse, tirando os óculos. 3 semanas te procurando. O que você quer aqui, Rodrigo? Vim buscar você. Essa brincadeira de fazendeira já durou tempo demais.
Não é brincadeira. E não vou voltar. Rodrigo olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Olha o que você trocou por nossa vida em São Paulo. Uma fazenda falida, no meio do nada. Essa fazenda não está falida. Está se recuperando. Laura, seja realista. Você não tem experiência para administrar isso. Vende logo para quem tem e volta para casa. Essa é minha casa agora. Rodrigo suspirou, mudando de tática. Tá bem. Se você realmente quer ficar com a fazenda, tenho uma proposta. Meu grupo de investimentos compra 60%. Você fica com 40%. Mantém seu nome, mas deixa quem entende tocar o negócio. Não estou vendendo nada. Nem 60%? Laura, estou oferecendo 8 milhões. Você paga todas as dívidas e ainda sobra. A resposta é não. Nesse momento, Carlos chegou no seu velho jipe. Ele parou ao ver o carro importado e Rodrigo, mas não fez menção de ir embora. Desceu e caminhou em direção ao curral, claramente evitando Laura. Rodrigo seguiu o olhar dela. Quem é aquele? Um funcionário. Laura disse rápido demais. Rodrigo sorriu, um sorriso que ela conhecia e odiava. Entendi tudo agora. Você tá tendo seu momento de rebeldia com o peãozinho. Isso explica muita coisa. Não é nada disso. Claro que é. Laura, eu entendo. Antes de casar, todo mundo quer experimentar coisas diferentes. Mas isso passa. Volta para São Paulo comigo, a gente esquece tudo isso e segue com os planos. Não existem mais planos, Rodrigo. Acabou entre a gente, lembra? Isso foi um momento de estresse. Você estava confusa. Eu nunca estive mais lúcida na vida. A conversa foi interrompida por gritos vindos do curral. Laura e Rodrigo correram para lá e encontraram um homem de terno discutindo com Carlos. Você não entende, é? O homem, que Laura não conhecia, estava vermelho de raiva. Essa fazenda vai ser nossa, com ou sem acordo. Por cima do meu cadáver, Carlos respondeu, a voz baixa mas firme. O que está acontecendo aqui? Laura perguntou. O homem de terno se virou para ela. Você deve ser Laura Cavalcante. Sou Marcelo Prado, da Agroinvest. Vim fazer uma proposta de compra. Já disse que não estou vendendo. Não falei de compra amigável. Falei de execução de dívida. O banco já aprovou o nosso pedido de leilão. Em 15 dias, essa fazenda vai a leilão. E nós vamos arrematar. Laura sentiu o sangue gelar. Que leilão? Eu renegociei as dívidas. Renegociou as dívidas antigas. Mas tem uma dívida que você não sabia, Marcelo sorriu. Um empréstimo que o administrador anterior fez em nome da fazenda. 500 mil reais que vencem amanhã. Isso é impossível. Eu vi todos os documentos. Não viu esse. Porque estava escondido. Mas é legal. Registrado. Com garantia real sobre a propriedade. Laura tentou processar a informação, mas sua mente estava em pânico. Foi você que armou isso, não foi? Carlos avançou para Marcelo. Você pagou o Reinaldo para fazer esse empréstimo e sumir. Marcelo deu de ombros. Provém. De qualquer forma, em 15 dias teremos a fazenda. Você está avisada, Laura. Pode vender por um preço justo agora ou perder tudo no leilão. Ele entrou no carro e foi embora, deixando um silêncio pesado. É verdade isso? Rodrigo perguntou. Você não sabia dessa dívida? Laura não respondeu. Correu para o escritório, Carlos atrás dela. Ela revirou todos os documentos, todas as pastas, até encontrar um envelope escondido no fundo de uma gaveta trancada. Dentro, o contrato de empréstimo, assinado pelo Reinaldo com falsificação da assinatura do avô. 500 mil reais. Vencimento amanhã. Como vou conseguir isso em um dia? Laura murmurou, as mãos tremendo. Carlos ficou em silêncio, olhando os papéis. Tem as joias da sua avó, ele disse finalmente. Estão no cofre do quarto principal. Seu Joaquim nunca vendeu. Laura correu para o quarto e abriu o cofre. Lá estavam colar de diamantes, brincos de esmeralda, pulseiras de ouro, heranças de família, memórias de gerações. Ela pegou tudo e olhou para Carlos. Isso deve valer quanto? Não sei, mas talvez o suficiente. Laura foi até a cidade naquela mesma tarde. Visitou 3 joalherias. A avaliação: 400 mil reais.
Não era suficiente. Ela voltou para a fazenda destruída. Rodrigo ainda estava lá, esperando. Aceito sua proposta, ela disse. Compra 60%. Mas quero o dinheiro amanhã de manhã. Rodrigo sorriu vitorioso. Sabia que você ia ver a razão. Amanhã às 8, meus advogados trazem o contrato. Depois que ele foi embora, Laura se trancou no escritório. Chorou pela primeira vez desde que o avô morrera. Chorou por tudo que estava perdendo. Pela fazenda que não conseguira salvar. Pela confiança de Carlos que havia destruído. Batidas na porta a interromperam. Era Carlos. Vim buscar minhas coisas, ele disse. Vou pedir demissão. Por quê? Porque você vai vender. E eu não trabalho para essa gente. Não tenho escolha, Carlos. É isso ou perder tudo. Sempre tem escolha. Você que escolheu o caminho mais fácil. E qual seria o caminho difícil? Lutar, confiar nas pessoas certas. Mas você não confia em ninguém? Confia? Laura sentiu raiva explodir. Você não entende nada. Eu tentei. Tentei de tudo. Tentou sozinha. Por que você acha que só você é capaz de resolver as coisas? E você? Laura gritou. Você me julga, me condena. Mas quando eu preciso de ajuda, cadê você? Sumiu. Por que você mentiu para mim? Carlos gritou de volta. Como você quer que eu confie em você depois disso? Eu menti porque tinha medo. Medo de que você me visse como todos os outros veem. Como a patricinha rica que não sabe nada. E você provou que eles estão certos. Primeira dificuldade. Você desiste e vende. O silêncio que se seguiu foi cortante. Laura e Carlos se olharam, ofegantes, e Laura viu a dor nos olhos dele. Sai daqui, ela disse, a voz quebrada. Pega suas coisas e vai embora. Laura, vai embora! Carlos saiu sem olhar para trás. Laura se deixou escorregar pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Tinha perdido tudo. A fazenda. Carlos. E pior, tinha perdido o respeito por si mesma. Tinha desistido na primeira dificuldade real, exatamente como ele tinha dito. Mas não via outra saída. O prazo vencia amanhã, e ela estava completamente sozinha. Laura passou a noite em claro no escritório, cercada de papéis e calculadoras, procurando uma saída que não existia. Às 6 da manhã, Cecília entrou com café e pão com manteiga. Você não dormiu nada, a governanta disse, colocando a bandeja sobre a mesa. Não consegui. E chegou a alguma solução. Laura balançou a cabeça, exausta. Às 8 horas, Rodrigo chegou com 2 advogados e o contrato de venda já pronto. Laura pegou a caneta, a mão tremendo sobre o papel. Tudo o que precisava fazer era assinar. 60% da fazenda em troca de 8 milhões. Pagaria as dívidas, sobraria dinheiro e ainda manteria uma participação minoritária. Mas não seria mais dela. Não seria mais do avô. Ela estava prestes a assinar quando ouviu barulho de carros chegando. Muitos carros. Laura foi até a janela e viu caminhonetes parando no pátio. De cada uma descia gente conhecida. Seu Mário, o fornecedor de ração. Dona Beatriz, da cooperativa. Seu Antônio e outros funcionários da fazenda. E à frente de todos, Carlos. O que está acontecendo? Rodrigo perguntou irritado. Carlos entrou no escritório segurando um envelope. Antes de você assinar isso, precisa ver uma coisa. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Dentro havia cheques. Muitos cheques. O que é isso? Laura perguntou. A comunidade se juntou. Carlos explicou. Cada um contribuiu com o que podia. Seu Mário trouxe 10 mil. Dona Beatriz, 15. Os funcionários juntaram seus salários atrasados que você pagou semana passada. Eu coloquei minhas economias de 15 anos. Laura olhou os cheques, a visão embaçada por lágrimas. Dá 320 mil reais, Carlos disse. Com os 400 das joias, você paga a dívida e sobra um pouco. Mas por quê? Vocês não precisam fazer isso. Seu Antônio se aproximou. Seu avô deu emprego para o meu pai quando ninguém mais queria contratar ele. Me criou nessa fazenda. Não vou deixar ela cair nas mãos de gente que só quer lucro. Dona Beatriz falou. A Santa Rita sempre comprou nossos produtos pagando preço justo. Sempre tratou a gente com respeito. A gente não esquece isso.
Um por um, os presentes contaram suas histórias de como a fazenda e a família Cavalcante haviam impactado suas vidas. E Laura entendeu que aquilo não era só uma propriedade. Era lar para dezenas de famílias. Era história. Era comunidade. Rodrigo se levantou, furioso. Isso é ridículo. Laura, você vai recusar 8 milhões por causa dessa esmola? Não é esmola, Laura disse, a voz firme pela primeira vez em dias. É investimento. É parceria. É confiança. Ela rasgou o contrato de venda. Pode ir embora, Rodrigo. A fazenda não está à venda. Você vai se arrepender disso. Já me arrependo de muita coisa. Mas isso não vai ser uma delas. Depois que Rodrigo saiu, Laura olhou para as pessoas reunidas em sua sala. Eu não sei como agradecer. Fazendo essa fazenda funcionar de novo, Carlos disse, é o único agradecimento que a gente quer. Laura foi até o banco naquela mesma tarde e pagou a dívida. 400 mil das joias, 320 da comunidade. Sobrou apenas 30 mil reais na conta da fazenda. Quando voltou, procurou por Carlos. Encontrou-o consertando a cerca perto de sua casa. Posso falar com você? Ele continuou trabalhando sem olhar para ela. Carlos, por favor. Ele finalmente parou e a encarou. Eu estava errada, Laura disse. Errada em mentir. Errada em achar que podia fazer tudo sozinha. Errada em quase desistir. Você tinha razão sobre tudo. E por que está me contando isso? Porque eu te devo um pedido de desculpas. E porque preciso da sua ajuda. Carlos cruzou os braços. Que tipo de ajuda? Laura respirou fundo. Quero fazer você meu sócio. Administrador de campo com participação nos lucros. Quero que essa fazenda seja nossa, não só minha. Por que eu aceitaria isso? Porque você ama essa terra mais que qualquer pessoa que conheço. Porque você é honesto, leal e sabe tudo que eu preciso aprender. E por que? Laura hesitou. Porque eu confio em você. E espero que um dia você possa voltar a confiar em mim. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Não vai ser fácil, ele disse finalmente. Reconstruir confiança. Eu sei, mas estou disposta a tentar, pelo tempo que for necessário. E se não der certo? Se a gente não conseguir salvar a fazenda, então a gente afunda juntos. Mas pelo menos tentamos do jeito certo. Carlos estendeu a mão. Sócios. Laura apertou a mão dele, sentindo o aperto firme e calejado. Sócios. Nos dias seguintes, Laura e Carlos trabalharam lado a lado montando um plano real de recuperação. Ela trazia a visão administrativa e de negócios. Ele trazia o conhecimento prático e as conexões com a comunidade. Descobriram que podiam vender direto para cooperativas, cortando intermediários e aumentando o lucro. Identificaram áreas subutilizadas que podiam ser plantadas. Criaram um sistema de rotação de cultura mais eficiente. E lentamente, muito lentamente, a distância entre eles começou a diminuir. As conversas voltaram, os almoços compartilhados, os olhares que duravam um segundo a mais. Uma noite, trabalhando tarde no escritório, Carlos encontrou Laura dormindo sobre a mesa, cercada de papéis. Ele pegou seu próprio casaco e colocou sobre os ombros dela com cuidado. Laura acordou com um movimento. Desculpa, não queria te acordar. Que horas são? Quase meia-noite. Você precisa descansar. Só mais um pouco. Preciso terminar essa proposta. Laura, não adianta ter a melhor proposta se você está exausta demais para apresentar ela. Laura sorriu cansada. Quando você ficou tão sensato? Sempre fui. Você que não prestava atenção. Presto agora. Os olhos dele se encontraram, e por um momento o ar ficou carregado de possibilidades. Carlos se inclinou ligeiramente. Laura prendeu a respiração. Mas então ele recuou. É melhor eu ir. Boa noite, Laura. Boa noite, Carlos. Depois que ele saiu, Laura tocou o casaco que ainda estava sobre seus ombros. Cheirava a terra, a trabalho honesto, a Carlos. E pela primeira vez em semanas, ela sorriu de verdade. Talvez ainda houvesse esperança. Para a fazenda e para eles. 2 semanas depois do episódio no escritório,
Laura e Carlos conseguiram fechar o primeiro grande contrato. Venda direta de gado para uma rede de supermercados em Campo Grande. O valor cobriria 3 meses de despesas e ainda sobraria para investir em melhorias. Fechamos, Laura disse ao telefone, desligando e pulando de alegria no meio do pasto. Carlos estava ao lado dela, segurando papéis da negociação, e sorriu ao vê-la tão empolgada. Conseguimos, ele corrigiu. Você negociou, eu preparei o gado. Foi trabalho de equipe. Laura o abraçou sem pensar, e Carlos ficou rígido por um segundo antes de retribuir. Quando ela percebeu o que havia feito, se afastou rapidamente. Desculpa. Empolgação. Tudo bem, Carlos disse, mas Laura viu algo diferente nos olhos dele. Algo que não era mais raiva ou desconfiança. Naquela noite, para comemorar, Cecília preparou um jantar especial. Laura convidou todos os funcionários e as pessoas da comunidade que haviam ajudado a salvar a fazenda. A mesa grande da varanda estava cheia de gente, comida e risadas. Laura observou a cena. Seu Antônio contando histórias antigas, Dona Beatriz ensinando Cecília uma receita nova, crianças correndo pelo jardim. Bonito, né? Carlos apareceu ao seu lado com 2 cervejas. Ofereceu uma para ela. Muito. É assim que deveria ser sempre. Seu avô fazia isso todo mês. Juntava todo mundo para comer e conversar. Dizia que fazenda sem comunidade era só terra vazia. Quero voltar a fazer isso então, uma vez por mês, todo mundo junto. Eles beberam em silêncio, observando as estrelas começarem a aparecer. Carlos, Laura disse depois de um tempo. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você me perdoou, depois de tudo? Carlos pensou antes de responder. Porque vi que você estava disposta a mudar, a aprender. E porque percebi que eu também estava errado. Errado como? Te julguei sem entender sua situação. Você tinha motivos para ter medo de revelar quem era. Eu que fui orgulhoso demais para ver isso. Não foi orgulho. Foi mágoa. E eu mereci. Talvez. Mas também merecia uma segunda chance. Laura sentiu o peito aquecer. Obrigada por me dar essa chance. De nada, patroa. Ela deu um tapa leve no braço dele. Sócia. Não, patroa. Carlos riu. E Laura percebeu como gostava daquele som. Os dias seguintes foram intensos. Eles trabalhavam de sol a sol, implementando todas as mudanças planejadas. Carlos ensinou Laura a operar maquinário pesado, a reconhecer doenças no gado só pelo comportamento, a prever chuva olhando as nuvens. E Laura ensinou Carlos sobre planilhas, negociação com compradores, marketing digital para produtos rurais. Criaram uma página nas redes sociais mostrando o dia a dia da fazenda. E em 2 semanas já tinham 1000 seguidores interessados em produtos orgânicos. Uma tarde, estavam consertando o telhado do galpão quando começou a chover forte. Correram para se abrigar dentro, mas já estavam encharcados. Droga, Laura disse, torcendo a camisa. Não vi essa chuva chegando. Eu vi. Tentei te avisar, mas você estava concentrada demais. Ela olhou para ele pingando água e começou a rir. Carlos franziu a testa. O que tem de engraçado? Você. Eu. Parecemos 2 patos molhados. Carlos olhou para baixo e também riu. A risada dele fez Laura rir mais ainda. E logo os 2 estavam gargalhando, o som ecoando no galpão vazio. Quando finalmente pararam, ficaram se olhando. A chuva tamborilava no telhado, criando um ritmo hipnótico. Carlos deu um passo em direção a ela. Laura, sim? Tem uma coisa que eu preciso te falar. O coração dela acelerou. O quê? Carlos hesitou, passou a mão pelos cabelos molhados. Eu acho que estou... O celular de Laura tocou, quebrando o momento. Era o gerente do banco. Ela atendeu, gesticulando um desculpa para Carlos. A ligação durou 10 minutos. Quando desligou, a expressão dela estava tensa. O que foi? Carlos perguntou. O banco quer garantias adicionais para renovar o crédito. Não confia que a fazenda vai se recuperar. Quanto tempo temos? 15 dias para apresentar um plano sólido ou eles executam a dívida remanescente. Laura se sentou em uma pilha de feno, a cabeça entre as mãos.
justo quando estava começando a dar certo. Carlos se sentou ao lado dela. A gente resolve. Sempre resolve. Como? Já usamos todas as opções, então criamos opções novas. Eles passaram a noite toda no escritório, calculando, planejando, procurando soluções. Às 3 da manhã, Carlos teve uma ideia. E se a gente oferecesse minha terra como garantia adicional? Laura olhou para ele como se tivesse ficado louco. Sua terra? Carlos, não. Isso é tudo que você tem. É tudo que eu tenho. E coloco à disposição. Não vou aceitar que você arrisque isso. Por que não? Somos sócios, dividimos riscos. Mas se der errado, a gente perde juntos. Já conversamos sobre isso. Laura balançou a cabeça veementemente. Não. Acha outra solução. Não tem outra solução, Laura. E você sabe disso. Eu vendo minhas coisas de São Paulo. O apartamento, o carro que está guardado lá, tudo. Não dá tempo. O prazo é 15 dias. Então eu peço emprestado para minha família. A mesma família que quer que você venda essa fazenda? Você acha mesmo que vão te emprestar dinheiro para continuar? Laura sabia que ele estava certo. Ficou em silêncio, as lágrimas finalmente caindo. Não quero que você perca tudo por minha causa. Carlos se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Ouve bem o que vou te falar. Essa terra é importante para mim. Mas sabe o que é mais importante? O quê? Você. Essa fazenda. O que a gente está construindo juntos. Se perder minha terra significa salvar tudo isso, então vale a pena. Laura olhou para ele através das lágrimas. Por quê? Por que você faria isso por mim? Carlos tocou o rosto dela com delicadeza. Porque eu me apaixonei por você. Pela mulher corajosa que largou tudo em São Paulo para salvar o legado do avô. Pela pessoa que suja as mãos de terra e não reclama. Pela sócia que confia em mim. Laura sentiu o coração disparar. Carlos, eu sei que ainda tem muita coisa para consertar entre a gente. Sei que você ainda está aprendendo a confiar. Mas, Laura, eu te amo. E vou fazer tudo o que puder para te ajudar a realizar esse sonho. Antes que Laura pudesse responder, Carlos a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Laura sentiu o mundo girar, todas as preocupações desaparecendo por um momento. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu também te amo. E tenho tanto medo de estragar tudo. Não vai estragar. A gente tá junto nisso agora. E se perdermos tudo mesmo? Então recomeçamos. Mas juntos. Laura assentiu e o beijou novamente. Dessa vez com mais urgência. Meses de tensão e desejo acumulados finalmente encontrando vazão. Quando amanheceu, eles estavam adormecidos, um nos braços do outro, no sofá do escritório, cercados de papéis e planos. Cecília os encontrou assim e sorriu, cobrindo-os com uma manta antes de sair silenciosamente. Tinha certeza desde o começo que aqueles dois eram feitos um para o outro. Só faltava a eles descobrirem também. Laura acordou com o sol entrando pela janela do escritório e o peso confortável do braço de Carlos ao redor de sua cintura. Por um momento, permitiu-se apenas sentir. O calor dele, a respiração calma, a sensação de finalmente estar onde deveria estar. Bom dia, a voz rouca de Carlos murmurou em seu ouvido. Bom dia. Eles ficaram assim por mais alguns minutos antes que a realidade voltasse. 15 dias. Precisavam de um milagre em 15 dias. Laura se levantou e foi até a janela, observando a fazenda acordar. Carlos veio por trás e a abraçou. Sobre minha terra, ele disse. A oferta continua de pé. Laura se virou nos braços dele. Não vou deixar você arriscar isso. Tem que ter outro jeito. Então, vamos encontrar juntos. Eles passaram a semana seguinte trabalhando freneticamente. Apresentaram ao banco um plano detalhado de 5 anos, com projeções conservadoras mais sólidas. Mostraram os contratos já fechados, os novos compradores interessados, o crescimento das redes sociais. O gerente analisou tudo com expressão neutra. É um bom plano, ele admitiu. Mas ainda é arriscado.
Precisamos de garantias mais sólidas. Tenho minha terra, Carlos disse. 5 hectares, sem dívidas, documentação limpa. O gerente fez alguns cálculos. Não é suficiente. Precisaríamos de pelo menos o dobro do valor em garantias. Laura sentiu o desespero voltar. Estava tão perto. Foi quando a porta do banco se abriu e seu Antônio entrou, seguido por Dona Beatriz, seu Mário e mais uma dúzia de pessoas da comunidade. O que está acontecendo? O gerente perguntou. Seu Antônio se aproximou do balcão. A gente ouviu que a Laura está precisando de garantias. Vim oferecer minha casa. Tá quitada, vale uns 100 mil. Dona Beatriz se adiantou. E eu ofereço minha caminhonete e o galpão da cooperativa. Mais 50 mil. Um por um, os membros da comunidade ofereceram o que tinham. Equipamentos, veículos, propriedades pequenas. Quando terminaram, tinham mais que o dobro do valor necessário. O gerente olhou para Laura, claramente surpreso. Isso é irregular. Não posso aceitar garantias de terceiros sem... Pode sim, seu Antônio interrompeu. A gente já conversou com o advogado. Tá tudo dentro da lei. Queremos ser avalistas solidários. Laura estava com os olhos cheios de lágrimas. Vocês não precisam fazer isso. É arriscado demais. A gente sabe o risco, Dona Beatriz disse. Mas também sabe que a senhora não vai deixar a gente na mão. Seu avô nunca deixou. E a senhora é sangue dele. O gerente suspirou. Muito bem. Com essas garantias adicionais, posso aprovar a renovação do crédito. Mas precisam entender que qualquer inadimplência afeta todos os avalistas. A gente entende, Carlos disse. E não vai acontecer. Quando saíram do banco, Laura abraçou cada pessoa que havia arriscado tudo por ela. Não conseguia falar, a emoção bloqueando as palavras. De volta à fazenda, Carlos a levou para o campo de café que tinham começado a reformar. Quero te mostrar uma coisa, ele disse. No meio do cafezal, tinha uma placa nova de madeira. Laura leu em voz alta. Fazenda Santa Rita, propriedade da família Cavalcante e comunidade. Fundada em 1952. Refundada em 2024. Quando você fez isso? Laura perguntou, tocando a madeira entalhada. Nos últimos dias. Achei que precisávamos marcar esse recomeço. Não é só minha fazenda mais, é. Nunca foi só sua. Sempre foi de todo mundo que trabalha aqui, que depende daqui, que ama esse lugar. Laura o beijou ali, entre os pés de café que seu avô havia plantado décadas atrás. Quer se casar comigo? Ela perguntou quando se separaram. Carlos piscou, surpreso. Você tá me pedindo em casamento? Estou. Aqui, agora, no meio da nossa fazenda. Carlos riu, aquele riso que ela amava ouvir. Se curtiu essa história de amor e recomeços no campo, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. E se ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão vermelho para não perder nossas próximas histórias. Mas, meu amor, ele disse, você tem certeza? Vai ser uma vida de trabalho duro, acordar cedo, mãos sujas de terra. Tenho certeza. É a única vida que quero. Então sim. 1000 vezes sim. 6 meses depois, a fazenda estava transformada. A casa sede reformada, os pastos recuperados, o cafezal produzindo novamente. As vendas diretas tinham triplicado, e Laura havia criado uma marca de produtos orgânicos que já era conhecida em 3 estados. Mas o mais importante era a atmosfera. A fazenda voltara a ser um lugar vivo, cheio de gente, de risadas, de propósito. O casamento foi simples, na própria fazenda. Laura usou um vestido de renda que havia sido de sua avó, descalça na grama. Carlos estava de camisa branca e calça jeans limpa, sem gravata porque dizia que o sufocava. Cecília chorou durante toda a cerimônia. Seu Antônio foi o padrinho, Dona Beatriz a madrinha. E quando o padre os declarou marido e mulher, a comunidade inteira explodiu em aplausos. Na festa, sob as luzes penduradas nas árvores, Laura dançou com Carlos enquanto uma sanfona tocava música caipira. Feliz? Ele perguntou. Mais do que imaginei ser possível. Mesmo com as mãos calejadas e as unhas sujas de terra. Principalmente por causa disso. Carlos a girou, e Laura riu alto, livre, completa.
Meses depois, numa manhã de trabalho normal, Laura sentiu um enjoo forte. Cecília a observou com um sorriso conhecedor. Menina, acho melhor você fazer um teste. O teste confirmou. Laura estava grávida. Ela esperou o fim do dia para contar a Carlos. Ele estava no curral, verificando uma vaca prenha que estava para dar cria. Carlos, ela chamou. Preciso te contar uma coisa. Ele se virou, limpando as mãos. O que foi? Vamos ter um bebê. Carlos ficou completamente imóvel por 3 segundos. Então, um sorriso imenso se abriu em seu rosto. Sério? Laura acenou com a cabeça, também sorrindo. Ele a ergueu nos braços e girou, rindo como uma criança. Vamos ter um filho! Vamos ter um filho que vai crescer aqui, nessa terra, aprendendo a cuidar dela. Como você sabe que vai ser menino? Não sei. Mas seja menino ou menina, vai aprender a amar esse lugar como a gente ama. Naquela noite, deitados na cama, Carlos com a mão na barriga ainda lisa de Laura, eles fizeram planos. Vamos ensinar nosso filho tudo, Laura disse. A trabalhar com as mãos, a respeitar a terra, a valorizar comunidade. E a ser honesto. A confiar nas pessoas certas. E a nunca desistir, mesmo quando parecer impossível. Carlos a beijou na testa. Vai ser uma criança sortuda. Vai ter tudo o que importa de verdade. O que importa de verdade? Amor. Raízes. Propósito. E terra sob os pés. 1 ano depois do casamento, Laura deu à luz uma menina saudável que recebeu o nome de Joaquina, em homenagem ao avô. A pequena tinha os olhos escuros do pai e a determinação da mãe. A fazenda continuou crescendo. Eles implementaram um programa de capacitação para jovens rurais, ensinando técnicas modernas de agricultura sustentável. 3 famílias da comunidade se tornaram produtoras parceiras, cultivando em terras da fazenda e dividindo lucros. Na manhã do 2º aniversário de Joaquina, Laura acordou cedo e foi para a varanda. O sol nascia sobre os campos, pintando tudo de dourado. Carlos apareceu logo depois, a filha no colo, ainda sonolenta. Olha, Quina, ele disse. Tudo isso aqui um dia vai ser seu. Mas não como propriedade, como responsabilidade. A menina bocejou e se aconchegou no ombro do pai. Laura se aproximou e abraçou os dois. Você está feliz? Ela perguntou a Carlos, como sempre fazia. Mais do que merecia ser. Você merece tudo de bom. Não. Ele a corrigiu. A gente merece, porque trabalhamos por isso, porque não desistimos quando ficou difícil, porque escolhemos construir algo real. Laura olhou para a fazenda, para os campos bem cuidados, para as casas dos funcionários reformadas, para o galpão novo onde processavam os produtos orgânicos, e além disso, para as pessoas começando mais um dia de trabalho, acenando para eles na varanda. Sabe o que é mais incrível? Ela disse. Quando cheguei aqui, achei que estava vindo salvar a fazenda. Mas, na verdade, a fazenda me salvou. Carlos sorriu. A terra tem esse poder de curar, de ensinar, de transformar, desde que a gente tenha paciência para escutar. E você, aprendeu a ouvir? Aprendi. A terra me ensinou. E você também. Joaquina se mexeu e murmurou algo que soou como: Papai, estou aqui, minha filha. Carlos disse. Sempre vou estar aqui. Laura encostou a cabeça no ombro dele, os 3 observando o nascer do sol sobre a terra que agora chamavam de lar. Não era a vida que ela havia planejado em São Paulo. Era infinitamente melhor, porque havia aprendido que riqueza verdadeira não se media em dinheiro, mas em raízes, em comunidade, em amor que se constrói dia após dia, com trabalho honesto e mãos sujas de terra, e enquanto o sol subia no céu, iluminando cada canto da fazenda Santa Rita, Laura sorriu. Finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E esse lugar tinha nome: casa. Se você gostou dessa história de recomeço, amor e vida no campo, não esquece de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. Até a próxima!